Amém. Eu quero conversar, eu creio que essa manhã você vai ser inspirado, tá? Rapidamente, se você não me conhece, eu sou de Campina Grande, né? Eu estou no Verbo da Vida com minha família desde 97, então é muito tempo já, passando pelo DI, pelos adolescentes, pelos jovens, é muita coisa já. E é um prazer e uma alegria estar te servindo com a palavra essa manhã. E uma das coisas que sempre me acompanhou na minha caminhada mesmo, foi liderando a área de evangelismo, ação social e oração. São 3 áreas que eu sempre liderei, nos adolescentes, nos jovens e também na vida adulta. Eu já desenvolvi, irmãos, 7 projetos de evangelismo e ação social. Um deles, por sinal, era tão bom, tão maravilhoso, todos foram bons, viu? Mas um foi tão interessante que a equipe de R.R. Soares ligou para Campina Grande e quis saber que projeto é esse, o que está acontecendo nessa cidade. A gente quer fazer o registro aqui na revista da Graça sobre o que vocês estão fazendo aí. Então, de tão impactante que foi. E sabe, irmãos, o que eu fico pensando, sempre que a gente está conversando sobre missões e evangelismo, é que as pessoas sempre pensam que missões e evangelismo é para evangelista. Não é? Evangelista. Sabe, eu não sou evangelista e eu sempre estive envolvida com essa área. Porque uma coisa bem simples eu aprendi. Assim que eu nasci de novo, eu recebi a influência de um profeta, Gilson Lima. Alguém aqui já ouviu falar de Gilson Lima? E esse profeta influenciou muito minha vida. E o Gilson, ele fazia uma pergunta assim, às vezes, para a gente. Ele fazia essa pergunta: você quer ir para o inferno? Eu vou perguntar a você. Você quer ir para o inferno? Pronto. Aí ele depois dava a segunda parte. Então, se você não quer ir, não queira que ninguém vá. Amém, irmão? Se a gente não quer ir para o inferno, nós não devemos desejar que ninguém tenha esse destino. E às vezes a gente não está desejando, mas também não está fazendo a nossa parte para que as pessoas sejam livradas desse destino eterno. Amém? Então, nós estamos aqui nessa igreja local para recebermos a palavra, para sermos edificados. Mas você está aqui para ser despertado sobre aquilo que Deus tem para fazer aqui na terra através da sua vida. Né? Quando a gente pensa sobre missões, está falando de 2 coisas de forma muito simples. Quem nós somos e qual é a nossa missão. E quem nós somos? Somos filhos, irmãos, somos filhos. E a nossa missão é manifestar o reino de Deus aqui na terra. Essa missão não é apenas para os 5 dons ministeriais. E aí as pessoas, não, é para quem? Não, irmãos. Essa missão é para o corpo de Cristo. Não tem nada a ver com eu estar com o microfone na mão. Tem a ver de eu entender quem eu sou e aquilo que Ele me chamou para fazer. Então, estando com o microfone ou não, onde eu chegar, eu vou fazer a diferença. Amém? Você vai fazer a diferença onde você estiver, porque essa igreja aqui é um lugar de transformação. Para lá fora, você impactar o mundo com o reino de Deus. Amém? De fato, irmãos, a Bíblia fala o tempo todo que o nosso destino é imitar Jesus. Pedro falou em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, que ele deixou o exemplo para que possamos seguir os seus passos. João falou em 1 João capítulo 4, versículo 17, assim como Jesus é, somos nós nesse mundo. Paulo também falou em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, seja meu imitador como eu sou de Cristo Jesus. João também falou em 1 João capítulo 2, versículo 6, que assim como estamos nele, devemos andar. Assim como estamos permanecendo nele, devemos andar como ele. Sabe, querido, como é que Jesus andou aqui na terra? Fazendo o bem e curando a todo oprimido do diabo, porque Deus era com ele. E essa missão é sua. Você foi chamado para fazer o bem em toda parte e curar todo oprimido do diabo, porque Deus é com você, querido. Você é a luz. Amém? Que ilumina as trevas. E sabe, a gente tem muito problema, treva. Mas o problema não é as trevas. O problema é a ausência de luz. Porque quando as luzes são acendidas, todas as trevas são dissipadas. E você foi chamado para iluminar os lugares que Deus tem colocado você. E às vezes a gente pensa, não, mas eu queria saber pregar maravilhosamente bem. Ou eu queria ser chamado nos 5 dons. Tem nada a ver com isso, gente. Sabe, eu amo o que eu faço, mas além de amar o que eu faço, eu quero viver como filho de Deus. Porque todo filho de Deus recebeu a missão de reconciliar. A gente precisa ler a palavra e entender o que está escrito. O pessoal diz por aí que eu sou a professora Tramontina. Porque o meu corte é rápido, leve
indolor, entendeu? Você nem sente a dor, por quê? Porque a unção está pegando. Mas a palavra que é a espada do Espírito está indo dentro de você e cortando e colocando as coisas no lugar. Agora, eu tenho algumas coisas realmente para compartilhar, mas eu quero seguir a inspiração do Espírito de Deus. E eu ia contar esse testemunho no final, mas quando eu estava vindo para cá, o Senhor falou para mim, conte no início. Eu vou contar rapidamente uma experiência que eu tive com missões, para você entender a sua importância. Amém, queridos? Veja, quando nós estamos falando de missões, não é apenas missões transculturais. É missões que acontecem na nossa cidade, as missões urbanas, o evangelismo. E não é essa coisa mecânica, viu? Que você vai se programar na sua mente assim, hoje eu vou de porta em porta pregando. É uma vida que flui. Queridos, a coisa mais comum para mim, eu vou te dizer, é eu chegar num hotel e aí eu estou pregando para alguém. Eu chego numa farmácia e eu estou pregando para alguém. Isso não é uma coisa que eu saio assim e eu penso, hoje eu vou entrar na farmácia Panvel, muito conhecida em Rio Grande do Sul, e eu vou falar de Jesus para quem estiver me atendendo. Não, não é assim não. Mas eu vou te dizer, lá em Porto Alegre, eu falei o nome da forma certa? Não, falei mais ou menos, né? Mas você sabe que é a farmácia que eu estou falando. Então, tá tudo bem, não tá, gente? Pelo amor de Cristo, né? Porque eu me esforcei, né? Muito. Então, por favor. Mas eu estava lá em Porto Alegre e aqui também, fui 2 vezes nessas farmácias. E, irmãos, isso é tão natural para mim, eu desejo tanto essas coisas, andar na palavra, que eu vou comprar alguma coisa e ali eu começo a conversar com a pessoa. E daqui a pouco eu estou falando para ela que ela é importante para o Senhor, que Deus tem um plano na vida dela, que ela é preciosa. Você foi chamado para fazer isso. Não quer dizer que todas as vezes que você estiver pregando, evangelizando, as pessoas de imediato vão entregar a vida a Jesus. Mas quer dizer que onde você estiver, você pode plantar a semente da palavra e regar a semente da palavra. Muitas vezes, regar a semente da palavra é apenas você olhar para as pessoas e falar para elas, você é importante, Deus conta com você, sabe, não desista da vida. Amém, gente? Ou foi para casa? Aleluia! Posso gritar não, viu? Então, em nome de Jesus, não me faça gritar, não. Oxe. Mas vocês estão aqui, não estão? Tá pegando? Talvez você diga, não, é porque eu queria uma mensagem hoje que me encorajasse. Essa mensagem está falando sobre quem você é. Amém? Só vai melhorar ao longo do dia. Mas eu vou contar meu testemunho aqui. Em 2015, eu fui morar em Portugal. Eu sempre tive uma nota que eu ia fazer missões transculturais. Sempre fui envolvida com evangelismo e ação social. E o Senhor sempre falou ao meu coração. Mas o Senhor me deu uma luz no meu coração. A porta que vai se abrir para você vai ser através da tua área profissional. Eu sou advogada. E quando eu comecei o curso de Direito, eu ouvi uma professora minha, a doutora, dizer assim, que tinha feito doutorado na Universidade de Coimbra, em Portugal. Então, quando eu estou ali em 2014, estudando para a OAB, eu começo a conversar com um colega meu que está em Portugal, e ele fala assim, Luana, tu já fizeste tanta coisa, já fez parte da liderança dos adolescentes, dos jovens, já lançou livro, já fez coisa demais, tu precisa ter uma nova experiência, vem para cá. E, irmãos, eu fiquei pensando sobre aquilo que ele estava falando, e de repente veio à minha memória que eu tinha falado, quando eu ouvi a história da minha professora. Um dia, se eu fizer um mestrado ou um doutorado, vai ser na Universidade de Coimbra, em Portugal. Quantos sabem aqui que a palavra que sai da sua boca não volta vazia? Mas a palavra que está saindo da sua boca são sementes que estão gerando ouvido à morte. Amém? E que você precisa ter cuidado com aquilo que você fala. Ok? E aí, irmãos, eu comecei a orar e eu percebi uma luz verde. O testemunho interior para os alunos de como ser guiado pelo Espírito. Um sinal verde no meu coração, vai nessa direção, vai para esse lugar e vai dar certo. Eu apresentei o projeto para a liderança e a liderança do ministério achou muito interessante o projeto e que seria uma boa ideia. Eu me inscrevi no mestrado, tinha algumas etapas que envolviam análise curricular e eu passei nessas etapas. E em final de agosto, estava partindo para Portugal. Aí algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Eu tinha feito uma conta financeira, né? Que 2 mais 2 é 4. E quando eu chegasse em Portugal, eu ia pagar todas as minhas contas. Quando eu cheguei lá, eu comecei a passar diversas pressões.
Eu comecei a passar pressões financeiras, pressões emocionais, porque eu estava numa cidade sozinha, não tinha amigos, não tinha, sabe? Eu estava longe, totalmente tirada da minha zona de conforto. Aí eu comecei a fazer um cálculo matemático, né? Antes de sair, que eu ia conseguir resolver todos os meus assuntos. Quando eu cheguei lá, irmãos, igual você, quando você pensa que 2 mais 2 é 4, só que você descobre que é 8, 16, 32, 64, 128, 346, sabe? Quando você descobre, chega a fatura do cartão, aí você pegou a fatura, aí você entendeu, pelo amor de Deus, nunca foi 4, foi 346, e agora? Irmão, cheguei lá até para respirar, eu estava pagando em euro. Eu digo, eu vou voltar para casa, mamãe, que eu e a senhora é duas doidas, pai não sabe disso. A gente acreditou que a gente ia conseguir bancar esse projeto. Mãinha não tem nenhuma condição e paiinho caiu na nossa conversa, entendeu? Porque quem vai pagar o pato é ele, nem ele sabe disso. Então, mulher, a melhor opção para mim e tu é, vamos comprar passagem e voltar para casa. A melhor coisa, porque isso aqui não vai dar não, é tudo caro, manhã. O euro estava R$5, hoje está até mais caro. E depois subiu para R$6. Irmãos, porque eu não venho de uma família abastada para pegar um projeto como esse. Mas na minha conta, dava tudo certo. Tudo estava fluindo. E aí, querida, eu comecei a passar uma pressão financeira dos infernos. Depois comecei a passar uma outra pressão dos infernos também, na área de solidão. E, querido, o tempo todo eu me sentia só, sem amigos, sabe? Aí eu lembro, gente, eu em lugares públicos chorando. Eu digo, o que é que está acontecendo com a professora do Rema? Ai, meu Deus, não quer dizer nada. Oh, Jesus. Eu sempre acho engraçado, as pessoas pensam assim, no dia que eu for professora do Rema, minha vida vai mudar. No dia que eu for pregador e eu estiver no púlpito, minha vida vai mudar. Não, irmãos, a tua vida mudou porque Jesus agora faz parte de quem você é e habita em você. E aí, irmão, eu estava chorando em lugares públicos, aí eu comecei a perceber um desencorajamento, um desânimo. No dia da pressão, olha, esse testemunho vai te alcançar em diferentes formas. E se preocupe não que eu vou casar com missões, viu? Tá tudo sob controle, eu não perdi o controle não, porque a unção de Deus está sobre mim. Ok, amém, aleluia. Queridos, no dia da pressão você não procura um Zezinho que não tem nada para te dizer não. No dia da pressão você procura alguém mais esperto do que você. Amém? Alguém mais maduro do que você. E ali eu liguei para a Rita Maluta, que alguns aqui conhecem, uma missionária, amiga minha, pessoal. E eu disse, Rita, em nome de Jesus de Nazaré, o que é que está acontecendo? Ela disse, é simples. Foi o Senhor que abriu essa porta para você. Mas você acha que seria fácil? Você está fora da sua zona de conforto. Há desafios. E o nome disso, olha só, o cordão umbilical foi torado, cortado ao meio, de uma vez só. E agora Satanás está querendo fazer uma coisa com você, está querendo transformar nisso uma depressão sobre a sua vida. E se você não se posicionar, isso vai se tornar uma depressão e vai te derrubar. E você vai voltar para casa. Foi logo, sabe, faca na caveira, uma tramontina bem grande, bem violenta. Irmãos, eu fiquei com aquilo ali, mas eu ainda fiquei, sabe, pensando. Não, eu vou voltar para casa, eu vou voltar para casa. Sabe, querido, quando Deus está falando algo com você, sobre um plano que Ele tem para a sua vida, não tem a ver com pessoas, não tem a ver com reconhecimento humano, não tem a ver com glórias terrenas, tem a ver em você cumprir aquilo que Deus colocou no seu coração. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre Ele, é sobre Ele, é sobre Ele. Amém. E sabe, irmão, Deus começou a falar no meu coração, se você não se posicionar, você vai voltar para casa. E você vai ser envergonhada. Aí um dia, eu ainda chorando, eu estou contando bem rápido, chorando, né? O meu irmão, ele é pregador também. Ele pegou o celular, eu falando com mãe, vou voltar para casa. Vou voltar para casa, mamãe. Vou voltar para casa, mamãe. Igual como a gente faz às vezes. O meu irmão, sabe, violentamente pegou o telefone da minha mãe, da mão dela. Eu não vou gritar aqui porque eu não posso, tá certo? Mas ele deu um grito no meu pé do ouvido. Luana, tenha vergonha na cara, rapaz. Você prega a palavra desde a sua adolescência, mulher. Tem vergonha? Bota a palavra em prática e pare de chorar e não vai voltar para casa, não. Se vire, entendeu? É assim que é. Pá, desligou o telefone na minha cara.
Irmão, quando ele fez isso, olha o que eu fiz. Que a gente dá justificativas para não pregar o evangelho, para não evangelizar, para não fazer a diferença, para não orar, para não ofertar, para não dizimar. A carne adora dar justificativas para não fazer o que é para ser feito. Aí na mesma hora eu disse, mas esse meu irmão é engraçado, viu? Minha irmã caçula já me contou que eu viajei num dia, no outro dia ele se apossou do meu quarto. Tirou todas as coisas do meu guarda-roupa e pegou minha cama e foi dormir no meu quarto. Aí essa criatura pensa que pode dizer alguma coisa para mim, comendo arrozinho de mamãe, feijão de mamãe e querendo falar alguma coisa. Não está calçando meu sapato, esse desgramado, por isso que ele pensa que pode dizer alguma coisa para mim. E sabe, irmãos, a mente da gente quer criar justificativas para não fazer o que é para ser feito. A tua mente quer criar justificativas. Satanás gosta de criar desculpas, dardos inflamados, sugestões. Não pregue, não evangelize, culto de missões não serve para nada, orar por missionário não serve para nada, ofertar não serve para nada, obedecer a Deus não serve para... Irmão, isso é Satanás, o inimigo do propósito de Deus na tua vida. Aí o Senhor falou comigo, realmente, se você não fizer a sua parte, você vai voltar para casa. Queridos, e aí eu peguei Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo mundo conhece esse texto. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu comecei a falar. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não vou voltar para casa. Eu não vou voltar para casa. Eu vou cumprir a missão que Deus tem para mim. E o Senhor falou para mim, assim como Ele falou para o apóstolo Paulo. Eu abri uma porta para você. Agora eu não disse para você que você não teria adversários. Eu disse que mesmo que você tivesse adversários, eu estaria com você até o fim e você ia cumprir essa missão. Aí eu comecei a declarar a palavra, Pai, muito obrigada. Eu não sei como é que eu vou pagar essas contas. Eu não sei como é que eu vou resolver esse assunto. Mas você abriu essa porta. Você vai me dar estratégias. Você vai guiar as minhas escolhas, as minhas decisões. Eu vou terminar o mestrado. Eu vou fazer a diferença nessa cidade. E eu não vou voltar para casa. E você sabe, irmãos, eu não voltei para casa. Aí ali, Deus começou a falar comigo assim, ó. Deus disse, você chora por conta da pressão que você está passando. Mas você sabia, minha filha, que tem pessoas que estão passando pressões igual a sua. E não tem a palavra que você tem? Então, no lugar de você estar chorando pelas suas pressões, porque você não vai pregar o evangelho nessa cidade? Porque você não cria vergonha na sua cara, no lugar de estar pensando, meus problemas, minhas dores, minhas contas para pagar, a faculdade, o mestrado, por que você não vai servir vidas, pregando a minha palavra, abençoando pessoas com minha palavra? Aí, irmãos, o Senhor é só aqui no meu rim, né? É por isso que eu vou no seu rim também, viu? A unção vai no seu rim através de mim. Eu disse, mesmo, Senhor, eu vou criar vergonha na cara, porque a vida não se trata de quem eu sou, se trata da sua palavra em mim, do seu reino em mim, do evangelho das boas novas em mim. Irmão, rapidinho eu organizei um projeto de evangelismo e assim nasceu Filhas do Rei. Por 6 meses. Uma vez ao mês eu juntava um grupo de universitárias, elas se reuniam no apartamento que eu dividia, eu dava um lanche para elas, um coffee break, e depois, palavra. Aí Deus começou a abrir portas para eu pregar em Lisboa, para eu dar aula no Rema Lisboa e para outros lugares. Aí, queridos, daqui a pouco outra ideia veio no meu coração, já sei. Agora eu não quero uma vez no mês não, uma vez no mês está pouco. Eu quero toda semana. Aí nasceu outro projeto, Entre Amigos. Toda semana eu reunia um grupo de pessoas para pregar a palavra para eles. Sabe, queridos, e ali foi tão poderoso isso que foi acontecendo. Deus foi me dando estratégias. Sabe, porque às vezes a gente pensa que a estratégia é assim, ó. Rapaz, a estratégia divina de Deus para a minha vida é um carro 0 km BMW. Essa é a estratégia divina. Aí o Senhor falou para mim, minha filha, não é que você tem perna e você está tão acostumada a andar de carro e moto. Se tu gastar tuas pernas andando um pouquinho nessa cidade a pé, não é que tu vai economizar também no final do mês, na passagem, de todos esses transportes que tu usa, e tu vai poder investir em outras coisas? Agora eu mexi, né? Porque a gente é da prosperidade. Aí eu mexi. Aí a gente pensa que todas as coisas que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida, no que diz a prosperidade, é nos dar um carro 0 km e uma conta bancária transbordante. Isso é um aspecto. Mas sabe uma das coisas que Deus vai falar pra gente? Usa tuas pernas, economiza. Começa a controlar teu cartão de crédito, teu cartão de débito, teu cheque. Pá!
Eita Jesus, você vai me amar até o fim. Minha alegria é que quando eu começo a falar essas coisas, a unção segura todo mundo no ambiente. Digo, oh Jesus. Irmãos, tem uma parte da prosperidade que é isso. É dizimar, ofertar, economizar, juntar dinheiro, ter planejamento, pagar as contas. Aí a gente vai ser fiel nesses níveis. E outros níveis vão vir na minha vida e na sua vida. Aí outros níveis vão vir na minha vida e na sua vida. Amém? Fechei parênteses. Sabe, irmãos, e eu não voltei para casa. Foi um tempo maravilhoso. Não foi fácil. Eu ia declarando a palavra, às vezes a lágrima pingando. Porque eu estava debaixo de pressão. Mas uma coisa que a palavra fez foi mudar a minha visão. Foi mudar a forma que eu estava enxergando. E eu comecei a perceber que não era realmente sobre mim. Era sobre o reino de Deus. Era sobre eu fazer a diferença debaixo de qualquer pressão. E que quando eu estivesse fazendo a diferença, independente das pressões, aquilo que é meu ia ser depositado na minha conta. Que enquanto eu estava servindo pessoas com a pregação do evangelho, o socorro de Deus na minha vida estava chegando. Enquanto eu estava ajudando pessoas, aquilo que eu preciso, irmãos, para pagar as minhas contas, ia ser depositado. Amém? Você entende o que eu estou dizendo? E eu lembro, queridos, foi tão importante nesse período. Pessoas que se conectaram comigo orando por mim. Você não tem noção quando uma pessoa está do outro lado do mundo. O quanto é importante quando alguém entra em contato com ela e passa uma mensagem. Eu estou orando por você, eu estou com você. Você não está sozinho. Porque essa missão não é apenas de quem está do outro lado. Essa missão é nossa, irmão. Essa missão é tua. Amém? Amém? Diga assim, essa missão é minha. As suas orações fazem a diferença. Eu lembro no Natal, eu queria fazer uma ceia de Natal para cerca de 40 estudantes. E eu queria fazer uma coisa bonita e boa. Mas eu não tinha, irmão, não estava com dinheiro para fazer naquele momento aquilo ali. E pessoas no Brasil começaram a se organizar, a mandar ofertas para mim e eu consegui. E foi tão impactante, tão impactante. Eu lembro que eu conheci uma menina daqui, do estado de vocês. E ela falou assim, Luana, lá no Rio Grande do Sul, eu corro de igreja. Qualquer igreja aberta, eu estou correndo. Eu e minha família, nós não gostamos dessas coisas. Mas vim para as suas reuniões, fez uma grande diferença na minha vida. A semente da palavra foi plantada no coração dela. Amém? O que você está fazendo, irmãos, é permitindo que o reino de Deus alcance pessoas. E quando você faz a sua parte, pessoas são alcançadas. Amém? O que Deus fez na minha vida, Ele quer fazer na vida de todas as pessoas. Porque não é sobre mim, é sobre o reino dEle. E o que Deus fez na minha vida, precisa de pessoas pegando junto. Pessoas orando, pessoas, sabe, acreditando, passando mensagem de encorajamento. É porque todas as vezes que a gente fala sobre missões na igreja local, mais uma vez, a gente pensa que é só para um grupo, sabe, um punhado de 5 pessoas. Mas essa obra não é para um punhado de 5 pessoas. Essa obra é para mim e para você. Porque igreja é uma palavra no grego que significa eclésia, chamados para fora, chamados para fora, chamados para fora. E a razão de nós estarmos aqui na terra, deixa eu te dizer, a razão de estarmos aqui na terra é iluminar o mundo perdido, irmãos. A gente pensa que a razão de a gente estar aqui na terra é carro, casa, roupa, calçados. Não é sobre isso. A razão de estarmos aqui na terra é andarmos como Cristo Jesus, fazendo bem por toda parte e curando a todo oprimido do diabo. Não é sobre os nossos celeiros cheios, irmãos, e transbordantes. É sobre o impacto e a diferença que vamos fazer. E talvez você diga, meu Deus, rasgou a palavra da prosperidade. Rasguei não, estou trazendo para o equilíbrio. Os celeiros cheios, transbordantes e as nossas contas pagas é para a gente financiar aquilo que está no coração do nosso Pai. Os recursos, irmãos, é para a gente fazer a diferença aqui na terra. As promoções, os novos lugares que Deus colocar você, não é para mim e para você, é para Ele ser visto através da minha vida e da sua vida. Você está assim, meu Deus. Abra aí sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Eu sei, querido, que para alguns foi impactante, tem nada não. Eu sou tão grata ao Senhor, porque Ele sempre me chama para essas missões. Amém? Foi para casa? Está aqui? Abra aí em Lucas capítulo 5. Eu vou parafrasear a história e o pessoal da mídia pode até preparar o vídeo, caso dê tempo. Lucas capítulo 5, vou parafrasear a história para você. Olha que história impactante.
fala e você pode dizer, professora, onde é que você, Luana, onde é que você vai encaixar com missões? Vou encaixar. Porque se a gente ler a história até o final, ela casa com a nossa missão. Quantos lembram aqui de Lucas capítulo 5 que Pedro precisava resolver um problema que era uma pesca extraordinária? Quantos lembram, irmão, que ele precisava pagar as contas? E que Deus quer que ele pague as contas dele? Não era? Que ele precisava de um milagre, colocar o pão, o alimento na mesa. Era ou não era? Não era assim? Aí você sabe, Jesus chega, olha para ele e diz, Pedro, lance as tuas redes em águas profundas. Aí Pedro obedece, né? Ele disse, Senhor, eu trabalhei a noite inteira. Mas no minuto seguinte ele diz, sobre a tua palavra, porque eu sei quem você é. Então sobre a tua palavra, eu vou lançar as minhas redes. Aí ele lança as redes, tá quente, viu gente? Mas no inferno é pior. Por isso que a gente tem que pregar o evangelho. No inferno é pior. Por isso que a gente tem que pregar o evangelho. Ok? Para que nenhum homem, nenhuma mulher tenha esse destino eterno. Aí olha, Pedro vai e diz assim, Jesus, sobre a tua palavra, eu vou lançar as minhas redes em águas profundas. Ele lança as redes e acontece uma pesca extraordinária, ou não é? Porque ele obedeceu à palavra, houve um rompimento, um destravamento. Então, tudo que Pedro precisava naquele momento, chegou à mesa dele, chegou à vida dele de uma forma extraordinária. Aí, no finalzinho da história, aqui que eu quero pegar com você. No versículo 8, Pedro diz assim, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Ele ainda não tinha feito o rema para entender que é a justiça de Deus. Essa é a questão. Aí ele diz assim, pois ele, aí o Lucas continua, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João. Jesus disse a Simão, não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Preste atenção. A história acaba aqui. E o final da história é a melhor parte. A melhor parte, irmãos, não é o milagre extraordinário na mesa de Pedro. A melhor parte é ele entender a missão que ele tinha. Preste atenção, Pedro precisava de solução. Ele precisava de milagre, assim como você precisa na sua vida, de intervenções extraordinárias. Era o que ele precisava. Aí Jesus chegou e disse, eu sou a intervenção. Você vai lançar as suas redes, como eu estou dizendo, vai fazer a mesma coisa, mas confiando em mim. E vai haver uma pesca extraordinária, Pedro. Extraordinária. Vai dar certo. Ele lançou as redes e teve um resultado extraordinário. Peixe. Peixe, era tanto peixe, irmão, que ele teve que chamar os seus companheiros para ajudar ele. Porque o que Deus faz na sua vida, não é apenas na sua vida, é para todos aqueles que estiverem associados com você. Não é apenas para mim, é para todos que estiverem comigo. Só que aí Pedro, no minuto seguinte, olha para Jesus e diz, Jesus, eu sou um homem pecador. Aí Jesus olha para ele e diz, Pedrão, é o seguinte, a partir de hoje, mano, eu entrei na tua vida, eu só tenho uma coisa para te dizer. Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. É aqui onde está a sacada. Irmão, ele precisava de peixe. Jesus resolveu o problema do peixe dele. Aí Jesus disse assim para ele, teu problema está resolvido, bonitão. Mas agora eu estou te chamando para tu me seguir e trabalhar para mim e pescar os meus peixes. O que Jesus estava dizendo, irmão, nas entrelinhas para Pedro era assim. E essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é essa, preste atenção. Jesus estava dizendo nas entrelinhas para Pedro assim, Pedrão, bonitão, hein, Simão? Rapaz, tu é um bonitão, hein? Olha, tu hoje só viveu para ti, hein? Toda a tua vida é pagar minhas contas, fazer minhas coisas, resolver meus problemas, resolver a vida das minhas filhas, dos filhos, da sogra, porque até sogra tu tem, né? Eu sei. Toda a tua vida, Pedrão, é sobre tu, né, meu filho? E tu precisava de milagre, né? Pois então, o milagre eu fiz. Mas eu estou entrando na tua vida para te dizer quem tu é. Eu estou entrando na tua vida para falar qual é o teu propósito. O teu propósito, Pedrão, não é só pagar a conta, pescar teus peixes, encher teus armários, encher tuas geladeiras, resolver teus problemas, resolver tua vida. O teu propósito é me seguir. O teu propósito é me seguir.
O teu propósito é me seguir. O teu propósito é me seguir. Aí Jesus estava dizendo: Pedrão, te chamei, mano, para tu ser pescador de homens, para tu pescar meus peixes. Tu até hoje pescava os teus peixes. Estou te chamando, Pedrão, para tu pescar os meus peixes. Nas entrelinhas, Jesus estava dizendo a mensagem do Evangelho. Eu entrei na tua vida para você viver para mim, para você trabalhar para mim. A sua nova vida agora não é sobre você, é sobre você viver para mim. E nas entrelinhas era assim, irmãos: se você pescar os meus peixes, o peixe na tua mesa nunca vai faltar. Gostou, não foi? Eu vi na cara de vocês que alguns de vocês estavam assim: estou gostando é nada dessa mensagem. Eu bem preocupada, só que não, vou dormir a noite inteira. Irmão, quando você pescar os peixes do Senhor, os peixes que você precisa, sempre vão ser depositados na sua mesa. Quando você trabalhar para o Senhor, viver para servir a Ele, viver para Ele, independente de reconhecimento, independente de holofote, independente de fama, irmãos, quando a gente estiver disposto a seguir Ele, seguir Ele, seguir Ele, seguir Ele, o que é nosso vai ser colocado na nossa mesa. Amém? Foi isso que o Senhor falou para mim lá em Portugal. Você chora tendo o Evangelho. Tem gente que chora e não tem o Evangelho. Então, no lugar de você estar pensando na sua vida, menina, saia desse tipo de mentalidade e trabalhe para mim, trabalhe para mim, trabalhe para mim. Venha, me siga, me siga, me siga, me siga, me siga, me siga. Essa é a sua missão, irmãos. Você pode dizer: eu não sei evangelizar, mas se você se disponibilizar, a unção que te capacita vai te dar as palavras específicas. E quando, irmão, se teu coração estiver de joelho diante do Senhor, Ele vai criar oportunidades. É onde você vai dar um abraço, um aperto de mão, onde você vai entrar na ONG, Amor em Movimento. Você vai fazer a diferença, você vai atender, porque você sabe, não é para mim, é para Ele, é para Ele. Oh, eu sabia que Deus ia pegar você. Às vezes Deus pega no início, pega no meio, às vezes pega no final, mas Ele sempre pega. E a menor preocupação que eu tenho é Ele pegar, porque Ele sempre pega. Oh, essa menina que está atrás de você, vem cá. Isso, de jaqueta, é você mesmo. Oh, o grupo de louvor aqui, bem rapidinho. O instrumental. Deus vai te usar mais. Eu vi você aqui no Imersos na oração, fiquei impactada. Eu chorei, viu? Na hora. E eu chorei porque a gente pensa, irmão, que Deus só quer usar as pessoas conhecidas. A gente tem uma mentalidade muito pequena, mas nem aqui não, em outros lugares. Deus quer usar todas as pessoas, independente do sobrenome que elas têm, independente da posição que elas têm, independente de status, não tem nada a ver com isso. Deus quer usar você. Você é importante para Deus. Você é importante para Deus no seu lugar de trabalho, na sua faculdade, no bairro, irmãos, que você mora. Independente da tua posição social, você é importante para Deus. Misericórdia, que só os pregadores serem importantes para o Senhor. Porque muita gente vai para o inferno se depender só da gente. Mas não depende só de nós, depende de todos nós, do corpo. O corpo seguindo Jesus e pescando peixes. Seguindo Jesus e pescando peixes.